E aí, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar um mistério que parece coisa de ficção científica, mas que está acontecendo agora mesmo. Já pensou em pedir para uma inteligência artificial super avançada citar um artigo de lei e ela, com toda a confiança do mundo, inventa um que simplesmente não existe? Pois é. Como é que isso pode acontecer? Essa é a pergunta central da nossa análise de hoje. E a resposta, olha, não é um simples bug de computador, não. É algo muito mais profundo, que revela a verdadeira natureza dessas IAs. E entender isso pode mudar completamente o jeito como a gente interage com essa tecnologia. Certo, para a gente montar esse quebra-cabeça, a primeira peça é entender que existem duas lógicas de programação que são fundamentalmente diferentes. É como se fossem dois sistemas operacionais distintos para o pensamento de uma máquina. E é bem aí, nessa diferença, que mora o segredo. De um lado, a gente tem o software tradicional, aquele que a gente já conhece. Pensa numa calculadora ou num sistema de busca de uma biblioteca. Ele é o que chamamos de determinístico, ou seja, ele segue regras rígidas e explícitas. Se você digita 2 mais 2, a resposta vai ser sempre 4, sem exceção. Se ele procura um artigo de lei, ou ele encontra o texto exato, ou ele avisa que não encontrou. É preto no branco. Agora, o outro lado da moeda, os sistemas de machine learning, o cérebro das IAs modernas. Eles são probabilísticos. Em vez de regras, eles são alimentados com uma quantidade assim absurda de dados e aprendem a identificar padrões estatísticos. A resposta que eles dão não é o resultado de uma busca, mas sim uma previsão sofisticada sobre qual seria a sequência de palavras mais provável em seguida. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, regras explícitas, busca exata e um resultado determinístico. Do outro, padrões estatísticos, previsão provável e um resultado probabilístico. Para simplificar a coisa toda, um é como um bibliotecário super meticuloso que busca um livro exato. O outro é como um músico talentoso que improvisa uma melodia com base em tudo que já ouviu na vida. Ok, agora que a gente já sabe que a IA é mais parecida com um músico do que com um bibliotecário, vamos um pouco mais fundo. Como exatamente ela aprende? Entender isso é a chave para a gente descobrir por que ela não consegue simplesmente procurar um fato como o Google faz. E aqui está o ponto mais importante que a gente precisa desconstruir. A IA não tem uma cópia da internet ou de uma biblioteca jurídica salva em um HD interno, sabe? Ela não armazena documentos para depois buscar e recuperar. Essa ideia está fundamentalmente errada. Então, como a gente vê aqui, o que a IA aprende de verdade são as relações. Em vez de decorar um livro, ela aprende as conexões entre as palavras. Ela entende que tribunal aparece com frequência perto de sentença e de juiz. Ela mapeia a estrutura da linguagem e calcula a probabilidade estatística de qual palavra deve ser a próxima. Isso nos leva ao superpoder dela, a generalização. É a capacidade de pegar todos esses padrões e aplicá-los a perguntas e cenários que ela nunca viu antes. É por isso que a IA parece tão criativa e flexível, ao contrário dos sistemas antigos que eram rígidos e, bom, quebravam se recebessem uma instrução fora do script. Então, como o LLM pensa? Este fluxo resume bem o processo. Primeiro, ele analisa a pergunta. Depois, ele pondera, acessando todos os padrões relevantes que aprendeu. Então, ele combina tudo para calcular a resposta mais provável. E, finalmente, ele gera um texto totalmente novo, palavra por palavra. É fundamentalmente um ato de criação, não de recuperação. Mas toda essa flexibilidade criativa tem um lado meio sombrio. A forma como esses sistemas probabilísticos falham é muito diferente e, de certa forma, mais traiçoeira do que as falhas de software que a gente conhece. O contraste é gritante. Um sistema tradicional, quando falha, ele faz barulho, ele trava, mostra uma mensagem de erro, para de funcionar, fica óbvio que algo deu errado. Já um sistema de ML falha em silêncio. Ele continua operando, continua gerando respostas com a mesma confiança de sempre, mas a precisão dessas respostas pode estar se degradando gradualmente, sem nenhum alarme. Esse fenômeno perigoso tem até um nome técnico: degradação silenciosa de desempenho. É um risco real, porque para quem usa, o sistema parece estar funcionando perfeitamente, enquanto por baixo dos panos as respostas estão se tornando cada vez menos corretas. E esta citação amarra tudo e resolve nosso mistério inicial. O modelo não está consultando um índice exato, mas sim gerando o texto mais provável. Ou seja, quando a gente pede um artigo de lei, a IA não vai a uma biblioteca, ela gera o texto que estatisticamente mais parece com um artigo de lei. A resposta soa plausível, tem a estrutura correta, mas pode ser factualmente uma completa invenção.
O que nos leva à pergunta final e mais importante. Agora que se sabe que estamos lidando com uma máquina de previsão e não com um oráculo da verdade, como usar essa ferramenta de forma responsável? A chave é mudar a mentalidade. Deve-se tratar a IA não como uma fonte final de fatos, mas como um assistente criativo. Usá-la para ter ideias, para resumir, para criar rascunhos, mas a verificação final dos fatos, essa responsabilidade, por enquanto, continua sendo nossa.